boa tarde. Muito obrigada por Boa estarem aqui tarde. presente. Obrigada, Letícia, pela sua presença, por ter vindo aqui hoje falar conosco. Eu queria dar uns recadinhos primeiro, antes de deixar o palco para a Letícia. Primeiro, muito obrigada, né, pela presença de todos. Nós estamos no nosso segundo dia, nosso segundo encontro, né, desse ciclo de discussões que nós começamos na semana passada, no dia 20, e vamos até o dia 24 de junho, né, são temas interessantes, importantes, e eu estou muito feliz que a gente está podendo fazer essa discussão aqui, saudável e profissional e muito, muito realmente útil, especialmente no que tange a saúde mental, né? Então é muito bom estar aqui entre colegas. E eu queria contar um pouquinho também como é que foi que a gente desenvolveu essa ideia, chegamos a essa ideia de fazer o ciclo. Um dia, uma reunião com o Marcelo, eu estava apresentando para ele o Aura. Eu acho que alguns de vocês sabem, né, que eu estou desenvolvendo um ecossistema para terapeutas. E nessa apresentação, nesse bate-papo, eu mostrando para ele, pedindo umas opiniões, eu não me lembro se foi ele ou eu, a gente chegou com essa ideia. Vamos fazer um ciclo de discussões, talvez palestra, aulas, para a gente falar sobre o aura também. E eu falei, ah, excelente, bora fazer. Contactei a Letícia, acertei com o Marcelo e pronto. Agora estamos aqui, graças à ao Aura, né, juntos, falando sobre esses temas interessantes. E agora, deixar o palco para a Letícia, vou apresentá-la primeiro. Ela é uma querida, ela é orientadora familiar, consultora de amamentação, né, Letícia? Muito obrigada por estar aqui conosco. O palco é teu. Obrigada, Aline. Eu agradeço demais a oportunidade, né? Obrigada por me chamar. Estou extremamente feliz e contente com esse momento aqui. Essa tarde é especial para mim também. E falar sobre a amamentação, gente, eu vinha pensando sobre isso, né? O quanto a amamentação permeia as nossas conversas como sociedade. Então, os homens estão inseridos, as mulheres que ou já tiveram filhos ou que têm primas vão ver as primas, né, tendo filhos, que serão avós, enfim, é um ciclo natural que a gente sempre está conversando sobre a amamentação. E o quanto é importante trazer informação sobre esse tema que é cheio de tabus, cheio de mitos. E eu queria contar um pouco da minha história, né? Como que foi que eu cheguei aqui, com relação à amamentação e também a parte psicológica e terapêutica. Em meados de maio de 2022, nasceu a minha filha. E quando eu estava grávida, eu estava concluindo a faculdade de psicologia, estava ali no sétimo período. Então, estudei até o sétimo período de psicologia, tranquei a faculdade para poder receber, né, e viver esse novo momento. Mergulhei de cabeça na maternidade e logo as primeiras dificuldades ali nas primeiras horas de vida da Ana com relação à amamentação vieram, né? Então, eu estudei muito, me debrucei a tentar entender como que eu poderia melhorar isso. Passei por algumas consultoras de amamentação, por bancos de leite e vi que é um problema do sistema, né? A gente realmente tem bastante dificuldade, até no meio profissional, com relação à amamentação. E então, em meados de outubro de 2022, eu fui convidada pela consultora que estava me atendendo, né? Para fazer um curso, uma capacitação em consultoria de alimentação. E eu aceitei, e assim eu fiz. Continuei, ajudando amigas ao meu redor, mas também me capacitei e comecei a atender, online principalmente. Essa consultora que me atendeu, ela tinha um tipo de atendimento diferente de tudo que eu tinha visto. Era de fato um atendimento 100% online, ela não era da minha cidade, e ele era prolongado. Então, ela me atendeu até o sexto mês de vida da minha filha, quando eu já estava grávida do meu segundo filho. Eu me recordo que a nossa última consulta, nós falamos sobre lactogestação, que é amamentar grávida, né, de um outro bebê. Então, amamenta um bebê enquanto está gestando. E isso me impressionou, me cativou muito justamente pelo acolhimento, né?
e pelo tempo. Então, eu passei por diversas dificuldades durante esses 6 meses e eu tive a consultora me apoiando. Então, daí, é, juntando as minhas dificuldades, as dificuldades das pessoas ao meu redor e depois com o atendimento, né, das clientes, eu desenvolvi o método ASA, né? O primeiro Azinho é de aleitamento, então tudo que envolve a amamentação, não somente leite materno, mas tudo que envolve a amamentação. Suporte ampliado, que é justamente esse cuidado prolongado, presente e contínuo. E o último A de acolhimento. Então, toda mãe merece escuta, afeto, aconselhamento e encorajamento. Eu fui percebendo que toda a questão que envolve, né, o puerpério, as questões emocionais, a avalanche da chegada do novo filho, uma nova estrutura de vida, todas as questões orgânicas, emocionais que acontecem também nesse período, carecia de mim também mais formações nessa questão do aconselhamento e do acolhimento emocional. Então, esse método, atualmente eu trabalho com esse método desenvolvido por mim, em que eu atendo as mulheres gestantes, então a contratação acontece ainda na gestação e eu acompanho até 3 meses de vida do bebê. É um acolhimento bem de perto, escuta ativa, toda semana nós nos falamos, é pegar na mão mesmo dessas mulheres e acompanhá-las bem de pertinho, das mulheres e do bebê. É, vamos aguardar mais uns minutinhos para ver se mais pessoas podem entrar. Eu queria que quem já tivesse aqui, se quiser, pode colocar perguntas no chat, a gente vai responder depois no final. Então, durante a apresentação, se vocês tiverem alguma dúvida, pode ir colocando no chat, depois no finalzinho ou no meio da apresentação eu posso ler. E que quem puder também falar da onde é, se é mãe, se não é, se já teve a experiência com a amamentação, que depois eu vou dar uma lida, tá bom? Eu preparei para vocês, depois se vocês puderem me dizer se estão me vendo bem, me ouvindo direitinho, preparei aqui uns slides. Tá todo mundo vendo os slides? Tudo certo, Vilê. Sim, Entendi. tudo certo. Então, esses são os temas que nós vamos trabalhar aqui hoje. Vou ler aqui bem por cima, só para a gente ficar ciente do que é, tá? Peraí, só um minutinho. Aqui, consegui enxergar, estava longe. Bom, o primeiro tema, será que eu vou conseguir amamentar? Gestante, como preparar a mama para a amamentação? Benefícios do aleitamento materno, importância da Golden Hour, capacidade gástrica do bebê, fases do aleitamento do leite materno, prejuízos e benefícios do uso de bicos artificiais, apojadura, entendendo a anatomia da mama, intercorrências na amamentação, o que é anguiloglosia e qual é o momento certo para contratar uma consultoria. Vamos começar? Bom, é, eu ouço muito e sei que a grande maioria das mulheres, logo que começam a pensar sobre a amamentação, a gente já começa a pensar: será que eu vou ter leite suficiente? Será que eu vou conseguir amamentar? Eu sei que essa é uma dúvida que permeia a cabeça da maioria das gestantes, é, justamente porque a gente ouve, né, muitas vezes outras mulheres, a experiência de outras mulheres que não tiveram leite. E, na verdade, o que acontece é que é um mito, né? É algo que a gente repete às vezes, e as pessoas falam, não, é porque fulano não teve leite. Mas o que acontece é que o que os estudos realmente afirmam é que a grande maioria das mulheres tem total condição de ter amamentação exclusiva no seio materno. Muitas vezes o que não foi visto, né, o que não foi é, enxergado antes é justamente essa questão do multifatorial da amamentação. Então, às vezes, introduziu-se uma chupeta muito cedo, né? Ou aconteceram outras ocorrências que o leite não foi suficiente, mas por fatores externos que poderiam ter sido manejados, tá bom? Então, o que a gente sabe hoje é que a grande maioria das mulheres tem total condição de amamentar, inclusive de gerar, de gestar e de parir, né? A gente precisa realmente resgatar um pouco essa questão da ancestralidade, começar a pensar, bom, de fato, o mundo chegou até aqui e eu tenho essa potência dentro de mim,
de gestar, de parir e de amamentar o meu filho. Eu queria também, já de início, que a gente entendesse a anatomia da mama. Eu não quero aprofundar muito tecnicamente aqui, mas eu queria que vocês compreendessem como funciona, né, esse órgão que é o que a gente vai utilizar para amamentar. Eu queria explicar aqui rapidamente para vocês como que funciona a anatomia, tá bom? Deixa eu só pegar aqui o meu cursor. Pronto. Então, aqui, ó, onde vocês estão vendo, onde eu estou passando o cursor, o LEDzinho, é a caixa torácica. Então, aqui, essa região é osso, tá bom? É como se tivesse realizado um corte no meio da pessoa, né? Dividindo as duas mamas. Então, aqui a gente está vendo o corte dos ossos. Essa primeira parte aqui é o músculo, são dois músculos peitorais. Aqui a gente vê os lóbulos glandulares, ou seja, de fato, onde tem glândulas mamárias, né, tanto aqui quanto aqui, que parecem caixinhos de uva, tá bom? É, essa região são os canais lactíferos ou ductos, que vão levar o leite dos lóbulos para fora, né, para até o mamilo. Aqui o mamilo e a areola, essa região aqui, tá? Aqui nós tem o tecido, né? Toda a pele, tá apontada aqui. E toda essa parte amarelinha é tecido gorduroso. Então, aqui nessa outra imagem é a mesma coisa. Tecido gorduroso, aqui são os lóbulos, que é o que a gente chamaria dos cachinhos de uva ou as glândulas mamárias. E os ductos bem aqui, pequenininho aqui, que é o caminho, tá bom? Aqui é um leite, uma mama com leite materno, né? Para vocês verem como é que seria se a gente pudesse vê-la. Aqui novamente, eu peguei esse corte para mostrar para vocês, ó, como que seria uma glândula mamária cortada aqui, é como se a gente tivesse feito um corte no ducto, né? Então, para a gente enxergar como que funciona a saída do leite, tá bom? Então, aqui é a mesma coisa, peitoral, onde tem uma parte dos ossos, da costela, músculos do peitoral, parte de tecido adiposo, gordura. Aqui os caixinhos, que são os lóbulos mamários, exatamente aonde fica a produção de leite, e todos os ductos mamários, né? Que levam leite para fora, mamilo e areola. Aqui, nessa imagem, embaixo, no canto, no cantinho à direita, eu quis mostrar para vocês sobre o implante mamário. Eu ouvi muito e sei que muitas pessoas também escutam que às vezes, eu tenho prótese de silicone, por isso eu não posso amamentar, né? Então eu já ouvi de mulheres até assim, olha, eu não vou nem tentar amamentar porque eu sei que quem tem prótese não amamenta. E esse é mais um mito, né? É mais uma lenda que a gente vai falando e as pessoas vão repetindo. E aí essa mulher que entendeu que não tinha, que não poderia amamentar, que não teria leite porque ela tem prótese, ela realmente nem tentou. Então isso vai se repetindo de geração em geração. Mas o que eu quero mostrar para vocês aqui, que fica claro, é que olha só, a caixa, a parte óssea está aqui. Aqui estão a parte do músculo, né? E aqui está a prótese. Então, essa região toda aqui está intacta, especialmente se a prótese foi inserida inframamária. Então, se a prótese foi colocada por baixo aqui do sulco mamário, ele tem menos, é menos ainda agressiva, né? Então, tem menos retirada de pele, corte, alteração de anatomia aqui. Então, as mais seguras são as próteses que são inseridas por debaixo do seio, né, nessa região inframamária aqui. E para além dessa imagem também, existem outras técnicas, né? Às vezes o médico faz aqui está subglandular, ou seja, atrás da glândula que a prótese foi inserida. Mas às vezes o médico faz a inserção submuscular, que vai mudar é que vai ter uma parte do músculo que cobre a prótese. Ou dual plane, que também é uma terceira técnica, em que um pedaço da prótese está por baixo do músculo e outro não. Mas, de maneira geral, é, todas essas técnicas e incisões, elas mantêm a estrutura e a anatomia da mama, né? Então, a gente vai ver um pouco mais para frente, mas apenas a prótese de silicone não é impedimento para amamentação.
O que que realmente pode inviabilizar a amamentação? Cirurgias mamárias demasiadamente agressivas, né, que vão modificar grande parte da estrutura da mama. Então, uma mamoplastia redutora, que é aquela comumente conhecida como em T, né, que recorta a areola e faz um corte na mama embaixo e também no sulco mamário. Essa mamoplastia, ela modifica grande parte da estrutura da mama, a areola é retirada, mas ainda assim é possível amamentar. Eu sou uma paciente que tem, né, uma mãe que tem mamoplastia redutora, e ainda assim foi possível a amamentação, ainda que com complemento, né? Eu precisei fazer a amamentação que a gente chama de amamentação mista, mas ainda assim foi possível. Hipoplasia mamária, que quer dizer menor volume de glândulas, ou seja, glândulas mamárias reduzidas e não volume de mama. Então, a gente não pode confundir que mulheres que têm mama pouco volumosa, ou seja, mamas pequenas, não vão amamentar. Isso também é um mito. A gente está falando de hipoplasia mamária, que é menor volume de glândulas e não mamas pequenas. Intercorrências, outra situação que pode inviabilizar a amamentação. Intercorrências durante ou no pós-parto, como por exemplo uma hemorragia grave, né? A hemorragia ela pode causar choque e deficiências de hormônios que são essenciais para a produção e manutenção do leite materno. Esses casos são situações que podem inviabilizar a amamentação exclusiva, né? Então, às vezes, a gente vai conseguir amamentar, mas como foi comigo, uma amamentação mista. Ainda que o bebê não receba o leite somente, exclusivamente materno, ele ainda está recebendo o leite da mãe, o que é extremamente benéfico. A gente também vai falar sobre os benefícios para o bebê, tá bom? A baixa produção de leite ela é multifatorial e fora dessas situações em que eu citei, a gente realmente precisa avaliar avaliar especificamente, né, de forma personalizada e investigar a causa da baixa produção de leite. Então, mulheres que estão nesse cenário aqui, a gente vai ter uma atenção maior. E as demais, a gente tem o que a ciência nos diz, né? Que a grande maioria delas vão conseguir amamentar de forma exclusiva, tendo orientação correta, tá bom? Se eu vou repetir aqui, pode ser que tenha chegado alguém depois. Se tiverem alguma dúvida, por favor, podem ir colocando no chat, tá bom? Depois a gente vai lendo, que eu quero responder todos vocês. Com relação aos benefícios do aleitamento materno, a gente tem benefícios para o binômio, né? Tanto a mãe quanto o bebê. Então, para a mãe, reduz as chances de hemorragia e de câncer de útero. Quando a gente pensa em hemorragia, a gente está falando de hemorragia intrauterina. A amamentação, ela precisa de suporte de dois principais hormônios, que é a ocitocina e a prolactina. A prolactina é responsável pela produção do leite e a ocitocina pela ejeção do leite. Justamente porque a ocitocina, vou voltar aqui para mostrar um pouquinho para vocês, a ocitocina vai fazer compressão nos, é, nos lóbulos, né? Então, é ela que comprime o lóbulo para o leite conseguir ser ejetado pelo canal lactífero, tá bom? Então, quando a gente pensa nisso, ela também faz contração uterina. Então, não é incomum, quando a mãe está amamentando, ela fala assim, nossa, eu tô sentindo cólica. Porque, de fato, a ocitocina é liberada em todo o corpo e também vai fazer a contração uterina, o que é extremamente importante para a redução de hemorragias. Então, a gente precisa que o útero volte para o lugar. Redução do peso adquirido na gestação. Então, a gente tem um gasto calórico altíssimo quando a mulher amamenta, especialmente quando amamenta exclusivamente, o que ajuda a redução do peso. Reduz os sintomas de baby blues e reduz os índices de depressão pós-parto. A gente vai falar um pouquinho mais em um outro momento sobre os fatores emocionais, né, no puerpério, principalmente, com relação à amamentação. Mas eu queria dizer que o baby blues, para quem não conhece, são sintomas que todas as mulheres vão passar, em menor ou em maior intensidade. O baby blues acontece por conta de oscilações hormonais. Então, os hormônios que estão muito altos para manutenção da gestação, eles vão ter uma queda muito brusca
no momento em que sai a placenta, né? Que é quando o corpo entende que o bebê nasceu. Então, quando acontece essa troca hormonal muito brusca, nós temos sintomas emocionais, como, por exemplo, choro, aparentemente sem motivo. Eu falo aparentemente sem motivo, porque como se não bastasse assim, né? Toda a vida ter mudado, ter passado por um parto ou uma cirurgia para o neném nascer e tudo mais, mas é porque às vezes a mãe vai dizer isso. Ela fala, não tem motivo, eu não estou triste, né? É um choro que às vezes a gente não controla é, momentos de tristeza, de fato, de sentimento de tristeza, de sentimento de estar em órbita. Então, parece que o mundo ele está correndo no seu fluxo comum e você está aqui num outro local, né, em órbita, realmente, né, em um outro momento da vida. Parece que todo mundo tocou e você continuou parada, estacionada ali. Então, todos esses sentimentos são fortes no Baby Blues. E o que mais acontece no Baby Blues, né, que a gente consegue diferenciar de depressão pós-parto para Baby Blues é a oscilação. Então, no Baby Blues, você começa o dia, às vezes, mais chorosa, depois, daqui 3, 4 horas, você está se sentindo um pouco melhor, depois você chora novamente, e aí você pensa, meu Deus, o que eu fiz na minha vida, e depois você está extremamente feliz, porque é um amor incrível e avassalador. Então, essa oscilação dos sentimentos é o que caracteriza os sintomas de baby blues. A depressão pós-parto vai ter uma queda acentuada e maior da tristeza, do choro e dessa melancolia e desse sentimento, dos sentimentos ruins, tá bom? Então, o aleitamento facilita, né, e diminui bastante esses sintomas. Para o bebê, maior contato com a mãe, melhora a digestão, diminui as cólicas, né? Acaba que as fórmulas, por mais que elas sejam ah, boas no sentido de composição, a indústria nunca vai conseguir chegar àquilo que é perfeito para o intestino do bebê, né? Então, os bebês que usam fórmula, eles tendem a ter um pouco mais de dificuldade de digestão do que bebês que estão somente em aleitamento materno exclusivo. Reduz os riscos de alergias. Hoje a gente já tem estudos que comprovam que os bebês que ficaram mamando em aleitamento materno exclusivo até pelo menos 2 meses de vida, então não tiveram contato com fórmula nas primeiras horas de vida, que é o que mais acontece, né, atualmente. As alergias, especialmente alergias alimentares, são reduzidas em mais de 80%. Diminui as chances de desenvolver doença de Crohn. Doença de Crohn também é uma doença inflamatória do intestino. Linfomas, fortalece a arcada dentária e previne contra doenças contagiosas como a diarreia. Bom, agora vamos para uma parte um pouquinho mais prática, né? Eu tentei pensar em ordem, né? Como que seria desde o início. Então, os primeiros pensamentos com relação à, à chegada do bebê e à amamentação. Quis trazer para vocês como funciona a anatomia da mama, explicar para vocês também essa questão dos benefícios, e agora a gente vai para uma parte um pouquinho mais prática para a gente falar sobre e agora, né? Que existe algo que eu possa fazer? Estou gestante, posso fazer alguma coisa para preparar a minha mama para a amamentação? Antigamente era muito comum que as avós, né, as parteiras, as tias, orientassem a mulher a calejar o mamilo, né, calejar o bico do seio. Então era comum que se usasse bucha vegetal para esfoliar essa pele. E aí retirava toda a camada protetora da pele e muitas vezes fazia microfissuras. Hoje o que a gente entende, o que a gente já sabe, né, cientificamente falando, é que esse tecido cicatricial ele é mais fino, portanto, mais propenso a ter fissuras e machucados durante a amamentação do que aquele tecido que não foi escoriado, né, que não foi arrancado, machucado, feito as microlesões. Então, a gente não orienta de maneira alguma mais fazer nenhum tipo de hidratação e nem de retirada de camada protetora da pele, como era realizado antigamente. O que hoje a gente sabe que pode ser bom é o sol direto nas mamas. Eu sei que é mais difícil, especialmente no Brasil, a gente tomar sol nas mamas,
mas se a mulher conseguir, é uma boa medida. Pode ajudar a fazer com que essa pele fique um pouco mais preparada para a recepção do bebê e da sucção do bebê, tá bom? Mas essa questão de hidratação e de esfoliar a pele não é recomendada mais. A hidratação também pode deixar a pele mais fina, né? A gente consegue observar isso na nossa própria pele. Então, hidratada demais e fina demais. Outra coisa que também acontece, eu vou voltar aqui um pouquinho para mostrar na anatomia da mama, aqui. É, essa aqui, essa imagem que vai dar para ver. Nessa região, aonde está a areola e o mamilo, nós vamos ter os- a saída, né? O finalzinho do canal lactífero. Então, o canal lactífero ele vem aqui todinho e ele sai aqui fora. Se a gente começa a passar creme hidratante nessa região, a gente pode fazer com que se acumule uma gordura, né, externa, um produto químico aqui, e a gente pode ter um entupimento desse ducto. Então, já peguei alguns casos que a mãe hidratava toda a mama, né? Passava óleo na barriga para não dar estria, na mama, ou seja, na pele toda, e também na região areola, no complexo aqui, região de areola e mamilo. E aí a gente teve um ducto entupido, né? Antes mesmo de iniciar a amamentação. Então, também não é recomendado. Vamos falar um pouquinho depois do nascimento do bebê. Então, durante a gestação, preparar muito mais a sua mente, o seu psicológico, né? Se munir de informações é, e se capacitar para amamentar. E se for possível, toma só na mama. Se não for possível, isso também não vai definir o destino da amamentação, né? Agora o bebê nasceu. Então, a primeira hora de vida é tão importante para o futuro do bebê que ela é conhecida como hora dourada ou hora mágica. Já é reconhecido pelas diversas entidades, né, e principalmente pela Organização Mundial de Saúde. A grande maioria dos hospitais já fazem esse contato pele a pele com um estímulo imediato após o nascimento do bebê, justamente por reconhecer que facilita a amamentação, diminui os riscos de morte súbita e traz a maior conexão da mãe com o bebê. Às vezes a mãe passa a gestação é, com sentimentos de desconexão, né, com a gestação e esse momento do nascimento do bebê, esse primeiro momento em que o bebê é colocado no peito da mãe, é justamente o momento, às vezes, que a gente chama de imprint, né, que é esse momento de conexão entre a mãe e o bebê e contato pele a pele. Eu acho essa foto linda, gosto demais dela, me mostra tanto a força e o poder, né, que a gente tem, foi nos dado de ser coautores da obra, né, de gerar vidas, de parir e de amamentar. Ah, ainda que, normalmente, às vezes as pessoas ficam em dúvida, né? Mas isso é só para o parto normal? Não. Também nas cirurgias, né? E só não vai acontecer a Golden Hour se tiver alguma intercorrência com a mãe ou com o bebê. Então, hoje, a grande maioria dos hospitais, especialmente os hospitais públicos, eles sempre vão priorizar o bebê estar com a mãe a partir do momento em que ele saiu intraútero, independente da via do parto. Então, o bebê vem para o colo da mãe, se tiver uma enfermeira obstetra, né, uma consultora ali no parto, ela vai colocar o neném para mamar, mas a preocupação no momento não é com sucção, deglutição e de fato o bebê mamando, mas com esse contato, né, com o bebê estar próximo da mãe, cheirando, sentindo o coração dela bater, a mãe sentindo o cheiro do seu bebê. Então, essa é a maior preocupação no momento, né? Que esse estímulo aconteça o mais cedo possível, independente da via de parto, tá bom? Só não vai acontecer, de fato, se tiver alguma intercorrência, como, por exemplo, o bebê precisar de suporte respiratório, né? Ou a mãe tiver uma hemorragia importante, aí esse momento vai ter que esperar um pouquinho. O leite, ele tem as suas fases, né? Ou os tipos, como algumas pessoas chamam. O primeiro leite, que é o leite que vai aparecer ali a partir do momento que o neném nasce, é chamado de colostro. Esse leite, ele é
muito concentrado em proteínas e anticorpos. A gente fala até que é a primeira vacina do bebê, né? Então, o colostro ele vai permanecer sendo produzido do primeiro até aproximadamente o quinto dia após o parto. Depois, o leite passa a ser, a partir do sexto dia, o leite de transição, que é um leite mais rico em nutrientes e gorduras. Porque aqui é comum que o bebê perca peso, tá bom? Então, todo bebê, quando ele nasce, ele vai perder um pouco de peso e depois ele vai recuperar o peso de nascimento. Então, aqui a gente já precisa de um leite um pouco mais gordo para ele iniciar essa recuperação. E depois, o leite, a partir do 14º dia, 15º dia em diante, leite maduro, que contém todos os nutrientes, inclusive esse leite, ele muda, né, de acordo com a necessidade do bebê. Eu gosto muito de dizer que o leite maduro, ele vai ser leite maduro para sempre. Então, também outro mito, né, acerca da amamentação, é que as pessoas falam muito, bebê um pouquinho maior, 2 anos, o pessoal já começa a falar, ih, o leite já virou água. O menino já come, esse leite já virou água, por que que o neném ainda está mamando, né? E isso não é verdade. Quando a gente analisa como análise, por exemplo, de sangue, né? A gente faz a análise do leite e a separação de todos os seus micro, macronutrientes, sua composição, a gente percebe que uma mãe que está amamentando o bebê a longo prazo, além de 2 anos, ela continua com esse leite quando foi produzido lá a partir do 15º dia. Então, não existe essa questão do leite ficar fraco, tá bom? Ainda sobre os tipos de leite, eu queria falar um pouco também aqui do colostro, né? Novamente sobre o colostro. A gente chama o colostro de primeira vacina do bebê, justamente porque ele é rico em anticorpos que vão proteger o recém-nascido contra infecções. Então, as proteínas e as imunoglobulinas, que são os anticorpos, protegem o recém-nascido. Ele tem um pouco menos de gordura, justamente por conta da digestão, né? Aquilo que eu falei no começo. Então, os bebês estão mais preparados, o leite materno é específico e inteligente para esse momento do desenvolvimento da vida do bebê. Inclusive, uma curiosidade aqui para vocês, né? Quando o bebê adoece, o leite também muda de composição. Então, lá os ductos lactíferos, né? Eles não só saem o leite, mas eles também recebem a saliva do bebê. Essa conexão do mamilo com a boca do bebê faz com que o corpo compreenda quando a criança, por exemplo, está doente. E aí o corpo começa a produzir o anticorpo necessário para combater aquela doença que o bebê tem. Então, não é incomum a gente ver mães que, por exemplo, ordenham leite e guardam leite, a coloração muda, justamente porque às vezes ela vai retirar um leite rico em anticorpos e ele vai ser um pouco mais amarelo esverdeado. A gente percebe isso ao longo do aleitamento materno, né? Que o leite, ele muda, tá bom? Bom, quando o bebê nasce, é, a mulher vai perceber que ela não tem grandes alterações na mama. E às vezes isso é até uma questão que faz com que as mulheres achem que não tem leite. Então, às vezes o neném nasceu, ela vai olhar para a mama e pensa, bom, aqui não produziu leite nenhum, eu não tive leite. Mas de fato, o colostro, a produção do colostro, ela vem em gotas. Então, a gente vai ver depois, mais para frente, um pouquinho sobre a apojadura, que ela vai acontecer a partir do terceiro dia de vida do bebê. Então, do primeiro ao terceiro dia de vida, o que nós temos para manutenção de boa glicemia, ou seja, para o bebê estar bem alimentado, é o colostro, que são gotinhas mesmo, quando a gente faz compressão de mama, a gente vê gotinhas saindo e líquido amniótico. Então, quando o bebê nasce, lá no primeiro dia de vida dele, o tamanho do estômago dele é do tamanho de uma cereja. Tem uma capacidade média aí de 5 a 7 ml. Só que não são 5 a 7 ml disponíveis. São 5 a 7 ml que já estão ocupados com líquido amniótico. O bebê deglute o líquido amniótico intraútero. Então, quando ele nasce, antigamente era feita uma aspiração, hoje não faz mais, porque percebeu-se que era muito mais incômodo para o bebê do que de fato necessário. Então, dentro da capacidade do estômago do bebê, a gente tem líquido amniótico quando ele nasce. E
as gotinhas de colostro vão ajudar na manutenção da boa glicemia. Então, às vezes, o neném nasce, a mãe pensa assim, nossa, ele já está com fome, eu já precisava ter produzido pelo menos de 5 a 7 ml. Mas isso não é verdade também. Então, as gotinhas mais o líquido amniótico é o que mantém a boa glicemia. O bebê vai fazer o primeiro cocô, vai começar a ter a saída desse líquido amniótico, né, fazer a digestão, enfim, passar por todo o canal gastrointestinal, e o colostro vai aumentando aos poucos. Então, a gente vai conseguir fazer manutenção de glicemia para que o bebê não tenha hipoglicemia com essa junção, né, do líquido amniótico mais o colostro, tá bom? Então, o que às vezes acontece na maternidade? A mãe não tá vendo, não tá conseguindo colocar o neném para mamar, a enfermeira mede a glicemia cai, tá? Caindo ali, chegando abaixo de 40. A enfermeira já vai falar, olha, vamos precisar usar fórmula, porque é de fato um risco o bebê estar em hipoglicemia. Só que a mãe pode fazer uma própria compressão na mama com a mão e extrair essa gotinha e dar para o bebê. É impressionante quando eu vou à maternidade, eu consigo fazer uma extração de 1 ml, né? Eu levo uma seringa, 1 ml, a glicemia já sobe bastante, né? Então, a gente precisa também confiar em uma perfeição natural que já vem acontecendo. Então, a fórmula ela tá ali para momentos em que realmente não é possível extrair nada, ou a mãe, né, teve uma intercorrência importante. Mas a mãe estando bem, o bebê também, a gente consegue fazer extração de colostro e manter uma boa glicemia. E depois, com relação à capacidade gástrica, né, o estômago do bebê vai aumentando, então a capacidade vai aumentando também, tá bom? A título aqui de conhecimento só. Bom, então se do primeiro ao terceiro dia a gente vai ter gotinhas de colostro, quando de fato vem o leite, né? Quando de fato acontece aquele leite de transição ou a descida de um leite maior em grande quantidade, para poder para poder suprir essa necessidade do bebê aqui, ó, a partir do terceiro dia. Na apojadura. Então, a apojadura acontece naturalmente e é o nome que a gente dá para a descida do leite, né? Então, a partir do terceiro ao quinto dia pós-parto. Pode acontecer que a pojadura seja influenciada por questões relativas ao parto. Então, pode acontecer uma pojadura que a gente chama de apojadura tardia, que é quando a mulher tem diabetes gestacional ou hemorragia, né, pós-parto ou durante o parto. Mas, geralmente, a pojadura vai acontecer do terceiro até o quinto dia pós-parto. Os sintomas são inchaço, a mama vai ficar bem inchada, pode ficar vermelha, quente, né? Tem um pouco de peso também, e às vezes uma sensação de resfriado, né? Uma sensação de febre, fadiga, calafrios. Eu costumo dizer, às vezes algumas mulheres mandam mensagem para mim: será que a minha pojadura já aconteceu? E eu costumo dizer assim: olha, quando ela vier, você vai saber. É igual o trabalho de parto, né? Não tem dúvida, porque os sintomas são importantes. E especialmente no que diz respeito a edema, né? A mama vai aumentar bastante de volume. Tá bom, vou mostrar aqui para vocês. Ó, aqui nós temos uma mama é, sem engurgitamento, ou seja, sem apojadura, né? Então, olha o tamanho que ficam as glândulas mamárias. E olha uma mama com apojadura e engurgitada, né? Outra coisa que eu queria também mostrar para vocês é esse enrijecimento do complexo aeromamilar. Então não fica, a pele não fica só esticada aqui em cima, né? Vocês podem ver, tá vendo a diferença aqui? Pessoalmente, né, isso aqui realmente brilha. A pele está esticada ao máximo, justamente porque tem muito edema, não é só leite, né? Além da descida do leite, faz uma inflamação bem importante interna, né? Então, aqui também fica bastante edemaciado. E o que a gente entende, né? Que quando acontece a pojadura, o bebê pode ter dificuldade de mamar, ele pode ter dificuldade de abocanhar a mama, justamente por conta desse enrijecimento do complexo, tá? Então, o que a gente vai fazer? Ordenha manual, eu não recomendo o uso da bomba extratora aqui, porque a bomba extratora, ela faz uma sucção muito pontual, sabe? Muito de mamilo, e aí a gente pode ter é, tanto microfissuras quanto um edema maior de mamilo. E a gente tem que ter bastante cuidado aqui com a higiene, porque
começa a vazar leite. Então, na pojadura, normalmente o bebê está mamando em um peito, um seio, e no outro, o leite está pingando. E aí, às vezes, a mulher usa rosquinha de amamentação, ou está com sutiã, ou às vezes até um protetor de mamilo, né? E aí fica molhado e ocorre a possibilidade de candidíase mamária. Então, o ambiente ali com comidinha, né, que é o leite quente e úmido, batata para fungo. Então a gente tem que ter bastante cuidado na pojadura com candidíase mamária, tá bom? Então é um período que vai passar mais ou menos 48, 72 horas, melhora muito. Quando a mulher está passando por esse período, ela acha que vai ficar assim para sempre, e ela fica desesperada. Mas eu sempre falo para elas, né? Recentemente eu atendi uma que ela falou assim: eu vou tomar remédio, ela estava na pojadura, eu vou tomar remédio para cortar o leite, né? Eu falei: vamos deixar esse remédio para final de semana. Eu atendi ela numa quarta-feira. Eu disse para ela: olha, no sábado, se você ainda estiver se sentindo assim, aí você toma o remédio. E na sexta-feira ela já estava bem melhor. Então, é um período difícil, mas ele passa. Então, eu digo, olha, eu venho do futuro para te dizer que passa. Então, a gente só precisa ter cuidado, né? Fazer as ordenhas para a mama ficar um pouco mais mole, né? Esse complexo não ficar tão duro para o neném, de forma que o neném não consiga mamar, principalmente por ser recém-nascido. E cuidado com a higiene, tá bom? Bom, sobre chupeta. A Organização Mundial de Saúde, o Ministério da Saúde, contraindica fortemente o uso de bicos artificiais. Então, vocês vão ver em toda chupeta e mamadeira, quem já comprou aqui, tem lá o aviso, né, do Ministério da Saúde. A sucção desses objetos interfere na amamentação, pode causar confusão de bicos, confusão de fluxos, prejudica o desenvolvimento ósseo e muscular da face, altera a arcada dentária e aumenta o risco de desmame precoce. Esse aviso está em todos esses itens. Então, assim, como falar em benefícios diante desse cenário, né? O que eu gosto de conversar sempre com as famílias e de orientar? Os utensílios, esses itens, eles estão à nossa disposição para que a gente use de forma inteligente. Então, eu gosto de orientar as famílias que desejam usar chupeta, que normalmente a família já vem com essa demanda, ela já fala se ela vai usar ou não. Eu gosto de trazer e falar para ela: olha, você tem os riscos. Risco de confusão de bicos, ou seja, o bebê não saber aonde ele está sugando, se é na mama, se é na mamadeira ou se é no bico artificial. Os riscos ósseos e muscular, né? E também os prejuízos de arcada dentária. Então, como é que a gente reduz isso? A gente introduz os bicos artificiais depois de uma amamentação, depois que a amamentação já está estabelecida, o que leva no mínimo 15 dias. Então, depois de 15 dias do nascimento do bebê, a gente vai conversar se a amamentação está indo bem, se o bebê já começou a ganhar peso, como que tá a mãe, se ela não tem nenhuma fissura. Aí a gente pode usar a chupeta, mas também a gente vai usar com técnica. Existem técnicas específicas para usar chupeta e mamadeira, que vão reduzir muito todas essas chances. Então, eu sempre brinco que eu jogo as cartas na mesa para a família e deixo eles escolherem. Então, o que eles escolherem, se eles optarem por usar chupeta e mamadeira, a gente vai fazer isso da forma a mitigar, né, os prejuízos, tá bom? Esse nome bonito, angiloglossia, é basicamente a língua presa, né? Então, o bebê, quando ele nasce, ele precisa passar pelo teste da linguinha. E é extremamente importante que isso seja feito desde o início, assim, de preferência ali nas primeiras 24 horas, porque se o bebê tiver uma língua presa, como tá esse bebê aqui da foto, por exemplo, que é bem importante, ele não vai conseguir mamar. A gente consegue ver, ó, um freno lingual normal. Vou colocar aqui, eu vou explicar para vocês a anatomia aqui, tá bom? Aqui é o palato duro, boca do bebê, palato duro. Palato mole, língua do bebê. Essa parte aqui todinha é o mamilo. Ele cresce e fica desse tamanhozão dentro da boca do bebê quando a pega está correta.
e aqui a gente tem uma ejeção de leite, tá bom? Então, o que que acontece quando o freno lingual é normal? A língua é projetada para frente, o mamilo entra, que a gente chama de pega profunda, então a gente tem grande parte do complexo aeromamilar dentro da boca do bebê, e essa região do bico, do peito, né, do mamilo, que é onde tem mais fissura mamilar, trauma mamilar, ela fica protegida no palato mole. Se você passar a língua no seu céu da boca, que é chamado de palato, né, você vai sentir uma parte dura na frente e mais atrás uma região amolecida. O mamilo precisa estar nesse local para ele não machucar e não fissurar. Bebês que têm freno lingual com alteração, e especialmente uma alteração importante como essa aqui da foto, a língua não consegue ser projetada para fora, mais para fora. O mamilo fica encostado no pato duro, tem um vácuo aqui, ó, que essa língua vai pressionar esse mamilo para cima contra o palato duro. A transferência de leite fica reduzida e a gente causa grandes fissuras mamilares. Então, importantes traumas mamilares acontecem quando o bebê tem um freno lingual alterado. Então, é muito importante que a gente faça o teste da linguinha de início, tá bom? Para além da amamentação, a língua presa também vai interferir na fala, né? No desenvolvimento ósseo. A gente já vê também hoje alterações crâniofaciais, a gente vê também alterações com relação a torcicolo congênito. Então, esse freno lingual que antes achava que havia a preocupação apenas com a amamentação, hoje a gente vê que altera toda a estrutura de desenvolvimento da criança, tá bom? Ó, vou passar rapidinho por aqui, porque eu sei que tem imagens fortes, mas eu quis trazer para vocês um pouco das intercorrências que podem acontecer durante a amamentação, tá? Mastite é uma inflamação de tecido mamário frequente, frequentemente acompanhada de infecção bacteriana. Então, aqui é uma mastite, aqui é um abscesso, tá? Ou seja, aconteceu a mastite, não tratou a mastite a tempo, e aí ela evoluiu para um abscesso com pus. Candidíase mamária, eu já falei para vocês que é a infecção causada por fungo. Os principais sintomas da candidíase mamária, dor intensa e especialmente fisgadas para dentro da mama. Muito comum esse relato na prática clínica. A gente precisa tratar a mãe e o bebê. Então, normalmente o bebê também vai ter o que a gente chama de sapinho, tá bom? Então, mãe e bebê precisam ser tratados. E ducto entupido, que lá na mama, né, na anatomia, lá no comecinho, eu mostrei para vocês o que que é um ducto. Vou voltar aqui um pouquinho. Aqui, ó. Então, o entupimento de ducto aqui tem a glândula mamária, né, ao invés do leite sair aqui, a gente conseguir fazer a extração do leite, ele vai ficar preso, tá bom? Então, vai mostrar como se fosse uma espinha. Pode ser na região da areola ou na região do mamilo. É entupimento de ducto. Também tem manejo para a gente poder resolver e solucionar. Geralmente, ele acontece por drenagem incompleta do leite. Então, por exemplo, na apogiadura, às vezes o bebê não consegue mamar a quantidade de leite que a mãe está produzindo, porque a produção é de fato exacerbada, maior do que a capacidade gástrica da criança. Então, por não esvaziar a mama com o bebê mamando e a mãe não esvaziar depois fazendo ordenha manual, pode acontecer o entupimento de ducto. Bom, com relação à contratação da consultoria, qual que seria o melhor momento, então, para contratar uma consultora de amamentação? Eu gosto de dizer que a mãe precisa do acompanhamento desde a gestação. Quando a gente pensa em disponibilidade do cérebro, né, para compreender melhor, a gente entende que depois da gestação, do parto, a mãe tem uma diminuição da atividade do córtex pré-frontal. Então faz com que a parte do raciocínio não fique tão boa. Então vai ser muito mais difícil num pós-parto, administrando toda a questão hormonal, fisiológica, emocional, psicológica, os familiares, né? Toda a chegada do bebê, tudo que envolve isso, eu vir com uma aula de uma, 2 horas com relação à amamentação. Então é muito melhor que essa mãe aprenda e se capacite e tenha informação de qualidade ainda na gestação.
é o melhor momento para ela, né? Ela vai ficar mais tranquila. E depois o acompanhamento vai acontecer durante, como eu citei, né, anteriormente, durante o puerpério dela inteiro até 3 meses de vida do bebê. Aqui, ó, nessa potinha, foi o colostro que foi retirado da mãe, né? Eu fui no hospital, auxiliei a mãe, e aqui eu tô fazendo o exame do teste da linguinha na neném. A neném estava começando a cair a glicemia, aqui não tem nem 1 ml, e só isso aqui já foi suficiente para a glicemia da bebê subir, tá bom? Bom, vou dar uma lida aqui nas perguntas, mas eu já quero agradecer demais vocês, pelo tempo, pela paciência, por me ouvir. Deixei aqui o meu contato, se vocês tiverem interesse em saber um pouco mais como funciona a consultoria. Se tiver alguma dúvida que vocês queiram perguntar depois, eu estou à disposição, tá bom? Oi, Aline? Oi, Letícia. Obrigada, foi ótimo. Meu Deus, como é necessária essa aula, né? Assim, mesmo eu que já tenho experiência, ou tive, né? Que as meninas estão grandes agora. Não sei se eu posso ainda dizer que eu tenho experiência, né? Passou tantos anos, mas isso a gente teria que ter. Toda mãe acho que deveria ter essa aula antes de engravidar ou antes de ter o neném, sabe? Porque por mais que a gente leia, ou escuta um falando, outro, né? Mãe dá dica, avó dá dica, ainda tem coisa que a gente não sabe. É impressionante como realmente eu achei que eu soubesse de muita coisa, É, sabe? Mas nesse é, universo aí ainda tem muita coisa que a gente não sabe. é. Eu gosto de pensar o seguinte: a minha avó foi mãe de 5 filhos. E quando os filhos dela teve filhos, ela ia na casa dos filhos para poder auxiliar, né? Ficava ali um tempo. E uma vez ela disse para mim, falou, olha, quando o meu caçula teve o filho dele, tinha uma enfermeira lá, na época não era consultor de amamentação, né? Tinha uma enfermeira e ela ensinou que tinha que abocanhar, o bebê tinha que abocanhar grande parte da areola, e eu nunca soube disso. Eu sempre ensinei, eu sempre vivi, né, essa amamentação de pega rasa, né, só no mamilo, que é justamente o que mais fissura, o que mais acontece, os traumas mamilares graves que aconteciam antigamente. E eu fiquei pensando, nossa, a experiência dela, né, o fato dela ter amamentado 5 crianças não foi suficiente, justamente por conta de não ter embasamento científico e estudo, né, nesse sentido, para ela poder ajudar. Então, como realmente é difícil, né, essa questão da amamentação. E até hoje eu sinto isso, né, que muitas vezes as mulheres pensam que amamentar é intuitivo, é simples, é só colocar o bebê para mamar. E às vezes não investem de fato naquilo que vai trazer para elas um alívio no puerpério. Como é difícil você passar pelo puerpério com dificuldades na amamentação. A Rafaela, né, falou aqui que ela é de Fortaleza e que ela não estava pensando sobre isso, mas que a mãe narra experiências terríveis e dolorosas amamentando ela e a irmã dela. Então, realmente, né, eu também ouvi a minha mãe falar, né, na verdade eu não conheci, até a minha amamentação, ninguém que tenha dito que seria fácil, que tinha dado certo, na verdade eu ouvi muito que eu não conseguiria amamentar por conta da cirurgia, né, eu tive muitas pessoas que me desencorajaram, na verdade. E aí, acho que por isso que eu lutei tanto. E comecei a estudar, né? Enfim, busquei tanto. E eu percebi dentro dos próprios profissionais, essa dificuldade muito grande de auxiliar. Então, hoje o que eu vejo, não só na minha cidade, mas Brasil afora e também em outros países, que as pessoas, as enfermeiras, né, quem trata diretamente com mães, não estão muito preocupadas com a amamentação, porque a fórmula tem essa facilidade, né? Então, infelizmente, muitas vezes a enfermeira que poderia auxiliar ali no hospital, ela não tem a informação de qualidade para poder auxiliar a família, o que eu vivi, né, e que é muito triste. Eu mesma, assim, minha experiência foi exatamente no que tange, assim, um profissional que de repente a gente poderia contar, confiar, ou na verdade a gente espera que eles vão saber, né? Sim. E a enfermeira, eu estava tendo muito problema, né? Na primeira gestação, na primeira, com a primeira filha para amamentar, fissura demais, doendo sempre, mas eu continuei insistindo porque eu queria muito, né? E ela falou para colocar compressa com salsinha.
Olha, eu vou te dizer, meu Deus, eu não sei como que eu consegui continuar amamentando, porque isso foi muito pior. Porque aí o cheiro ficou e a minha filha não queria pegar minha mama mais. Olha É, que não faz nenhum complicação. sentido, né? Aí talvez tenha melhorado um pouco, porque a neném não queria pegar mais, então, entendeu? Parando de aumentar, o peito vai sarar, obviamente, né? Mas aí o custo é, a criança não vai mamar mais. É. Você Se o recomenda, objetivo era interromper, né, a se o amamentação, objetivo fosse, então eu te queria te perguntar, inclusive, tem algum produto que você recomenda passar em casos assim que a mama tá um pouco já com fissura, não desenvolveu ainda uma mastite, mas já tá assim, sabe, doendo para amamentar, sangrando um pouco? tem. Tem as pomadas de lanolina pura. Elas são seguras e compatíveis com a amamentação. A forma de usar a pomada é um grãozinho de arroz, então bem pouquinho e pontualmente no local onde está iniciando uma dor, né, ou uma microfissura, uma erosão, que às vezes ela é interna, assim, e a mãe só sente a ardência. Então a gente passa bem pontualmente, não precisa retirar, porque como é compatível com a amamentação, o bebê pode mamar, mas o que a gente não pode fazer é lambuzar todo aquele complexo, né, de areola e mamilo com essa pomada, porque aí vai dificultar a pega. Mas essas pomadas aliviam bastante. E também tem eu esqueci o nome, chama Silver, não é muito comum aqui no Brasil, mas fora é Silver Cup? uma, Assim, eu acho. Não era Silver eu Cup? acho que é Silver Cup. É uma, como se fosse uma moedinha de prata, né? Como se fosse isso. E aí ela também auxilia na regeneração da pele e se tiver até fissuras importantes, ela ajuda bastante. Então eu gosto de indicar, mas normalmente as mães que estão fora do país, elas têm mais acesso. Letícia, eu tenho mais umas perguntas aqui também. Se alguém quiser também perguntar alguma coisa, a gente vai, olhando no chat. No caso de mães que adotaram bebês, você sabe dizer se tem possibilidade de estimular a produção do leite, mesmo para elas que, né, no caso, não tiveram a gestação desse bebê? Sim, sim. A gente chama de. Me fugiu aqui, desculpa. Translactação. A translactação funciona assim: a gente pode, junto com o médico, né? A mãe usa um galactogogo, pode ser medicamentoso ou não. Galactogogos são remédios ou coisas naturais, né? Produtos naturais que vão estimular a produção de leite. Então, da parte natural, eu consigo receitar tinturas de algodoeiro, chás. E da parte medicamentosa, a gente com um ginecologista ou um pediatra, ele receita a domperidona, que é uma medicação que também pode ter efeito galactogol. Então, primeiro ponto, a gente usa artifícios nesse sentido, dos galactogogos, né, orais, naturais e artificiais. Estímulo, então, essa mãe que deseja amamentar o bebê, essa mãe por via de adoção que deseja amamentar o bebê, ela tem que fazer estímulos na mama, com bomba e com o bebê também, se for possível, né, com o bebê mamando. A gente faz estímulos sequenciados, que são estímulos de extração e ordenha. No começo não vai ter, né, nenhum leite saindo, mas a ideia é realmente simular, né, essa produção, essa necessidade do bebê de sugar. Então a gente faz isso com a bomba extratora. Então, estímulo e a gente também pode utilizar um dispositivo para fazer a translactação. A gente usa um translactador, que nada mais é do que um copinho e uma sondinha. Então, o bebê pode usar a fórmula, a gente faz a fórmula e coloca nesse translactador, e depois coloca no seio materno. É, eu não vou ter aqui fácil nenhuma foto no momento, mas basicamente funciona assim: a mãe vai colocar o bebê para mamar, e ela vai colocar a fórmula, leite artificial, nesse translactador e passar uma sondinha na própria mama. Então fica a mama e a sondinha. E o bebê vai podendo ter o contato pele a pele com a mãe, estimulando a mama da mãe e recebendo leite artificial e estimulando para quem sabe pô, a gente consiga, né, receber também o leite natural. Então a gente consegue tentar de forma química forçar essa amamentação
que a mãe produza leite, mas ainda que ela não produza, se o bebê conseguir mamar na translactação, já é muito bom por esse contato, né? O contato visual, enquanto o bebê está mamando e a mãe olha para ele, o neném olha para a mãe, essa troca de olhares é extremamente válida e importante. Então, as mães conseguem fazer a amamentação dessa forma. Tem, a gente às vezes ouve uns casos assim fantásticos, né, lindos de às vezes mães adotivas tiveram essa produção natural, né, sem nenhuma tentativa assim artificial, É veio pela, incrível, né? de repente ali pela questão hormonal, né, de estar ali com o bebê e Verdade. emocional e tudo, não sei explicar muito bem, eu acho que através da ocitocina provavelmente, né, é Sim, fantástico. a gente simula, né? O que a gente conseguiria mexer na parte química seria na prolactina. Então, os galactobogos iriam auxiliar na prolactina, mas a ocitocina é justamente isso, é esse amor, né? Que vai fazer com que auxilie na produção de leite. Maravilha. É incrível, né? É, Hum. incrível, incrível. O Erickson está falando que ele usou laser, né, nos filhos dele, na Ah, sim. gestação, né, no nascimento dos filhos dele, que foi muito bom. Tapping também, acho que é assim que Aham. pronuncia, né? É. E ele está parabenizando pela apresentação. Obrigada. Pois é, a laser terapia realmente é excelente. Então, assim, é, quando a gente pensa em fissuras mamilares importantes, traumas importantes na mama, o laser é o que a gente tem de tratamento de ponta. Com certeza é o melhor mesmo. Laser terapia é o melhor para tratamento. A Rafaela está falando, a dor ao amamentar é normal? Até que ponto? Existe algo para ficarmos em alerta? Ficarmos alerta? Algum sinal? Tá, já vou responder a Rafaela com relação ao taping, só para explicar um pouquinho aqui também. O taping, ele é uma fita compressiva, né? A gente poderia explicar mais ou menos assim. E algumas fisioterapeutas utilizam na amamentação, consultoras também, para drenagem da mama. Então, a gente pode usar no pós-parto na região abdominal, que é excelente, e também na mama. Então, as fitas são colocadas de forma como se estivesse fazendo uma drenagem ali 24/7, né? O tempo todo drenando a mama. Então, elas colocam a fita de forma que a compressão faz com que o leite, que às vezes ficou empedrado, ou na época da pojadura, o edema, vai ajudar a diminuir esse inchaço, essa inflamação. É realmente excelente também. Dor ao amamentar. É, Eu gostaria só de fazer uma colocação, Letícia. por favor. Olá, boa tarde a todos. Boa tarde. Eu gostei muito da sua apresentação, gostaria de parabenizá-la também. E também o aspecto que eu achei mais espetacular é esse olhar técnico, mas um olhar técnico ao mesmo tempo com um cuidado, com uma preocupação, com um olhar que também privilegia mais essa questão da mãe poder conhecer mais os processos naturais, né, do próprio corpo. Eu falo por minha conta, através da experiência que minha esposa passou no nosso primeiro filho, e como é algo que para a mulher, além de ser algo que a mulher fica bastante assoberbada, não é? Esses primeiros momentos do puerpério, pós-gravidez, pós-nascimento da criança, mas também como a mulher ela também é assoberbada por outra forma de assédio, que é o assédio do mercado, não é? Às vezes é incrível como por todos os lados nós somos assim bombardeados a tomar o caminho mais fácil, a ver as medidas mais cômodas, a buscar os produtos mais que seriam ali mais fáceis de usar, mas que ao mesmo tempo não vão fazer tão bem. Essa questão da fórmula, a questão também de muito cedo, por exemplo, o bebê ele já está ali é, é, a ser alvo até de certos tipos de produtos, não seriam medicamentos propriamente ditos, mas são produtos que muitas vezes teriam formas mais naturais, não é? De lidar com esses problemas. Então, assim,
gostaria de parabenizar a sua apresentação nesse aspecto, que espetacular esse olhar com cuidado, e realmente assim a necessidade de se ter não só o olhar técnico, mas principalmente este cuidado de saber as vias que seriam mais saudáveis, privilegiando a perfeição do próprio corpo, né? Porque como o corpo, é isso que fica muito claro na tua apresentação também, como o corpo é perfeito, como a mulher, ela está muito bem preparada em termos naturais, mas ela precisa também estar muito preparada no aspecto psicológico, no aspecto dela saber como proceder sem entrar em pânico, sem perder o controle da situação. E muitas vezes as pessoas erram achando que isto também é um conhecimento natural e não é. O impacto que vem quando a criança nasce, esse primeiro impacto é dessa responsabilidade, né? Então, assim, ficam os parabéns e realmente impressionante. Obrigada. Pois eu tenho, eu fico realmente impressionada com relação a essa questão do assédio, né, do que o senhor falou, porque de fato a gente perdeu ao longo do tempo a coragem em nós mesmas, né, o perceber que a gente é capaz, né, e isso não foi por acaso. Isso foi algo sistematizado. Então, eu gosto de dizer que o sistema, que lutar pela amamentação é lutar contra um sistema, né? Lutar contra uma indústria, de fato, da fórmula, né? E eu tenho um e-book e eu fiz, e a primeira linha, a primeira frase dele é: o que você precisa para amamentar é só a sua mama e o seu bebê. E o e-book é de enxoval de amamentação. E é justamente porque são muitos utensílios, são muitas coisas, muitas facilidades, e fora toda essa questão do consumo, né? Às vezes o bebê tem contato com produtos que não precisavam ter de fato. E o objetivo desse e-book é desmistificar isso e reduzir esse enxoval, né? O que realmente precisa, o que realmente pode ajudar a mãe, mas lembrando que o que ela precisa é o que já tem dentro dela, para além agora dessas questões de informação, né? Ela precisa se preparar emocionalmente para isso, porque de fato é guerra, né? Lutar contra a indústria da fórmula não é fácil. E é justamente dentro dos profissionais, né? Ali com os enfermeiros, os médicos, a desinformação é grande, mas eu também percebo que muitas vezes não se tem o interesse de se informar, sabe? Porque tem todo um lobby, né, da indústria farmacêutica por trás. Deixa eu responder a Rafaela. É, então, Rafaela, a dor não é normal. Quando a gente fala em dor, sempre que a gente usar essa palavra, a gente precisa pensar em um sinal de alerta da própria dor. Então, a dor é um sinal de alerta. O que que é normal? O incômodo. Então, às vezes, a mãe vai ter uma sensibilidade maior, uma ardência por conta do quanto, né, da quantidade de vezes que o neném mama. Isso é normal. Agora, se a gente falar em dor, passou a sentir dor, não é normal aquelas cenas que eu já vi, né, muitas vezes como consultora, mas também antes de ser mãe, o neném vai pegar na mama e a mãe chora, morde um pano, né, quase vê estrela. Isso a gente realmente não pode normalizar, tá bom? Então, se tá tendo dor, é porque a gente está tendo algum problema na mecânica da sucção ou a questão da linguinha presa que eu havia falado, né? Às vezes a própria pega, tem alguma coisa que está errada dentro desse processo. Letícia, eu queria. Lembra que no Instagram eu coloquei ali uns mito versus verdade, né? Versus verdade. Uhum. Então vamos recapitular aqui e tirar, né? E você esclarece essas questões para nós. Tá Eu bom. coloquei lá: se a mãe estiver emocionalmente mal, basta focar no bebê? Bom, o bebê pode ajudar, né? Eu gosto de dizer que ele tem um cheirinho de céu. Então, quando eu atendo muito online, grande parte online, quando não é total 100% online, é híbrido, né?
por ser um atendimento prolongado. Mas quando eu vou presencialmente, eu posso dizer que é o cheirinho do céu, é um pedacinho do céu, né? E realmente eu creio que pode auxiliar a mãe estar conectada ao bebê, né? A conexão com o bebê, estar inteira ali. A mãe é como novela, né? Esses dias eu estava dizendo isso. A gente realmente se consome para dar luz ao outro. Então, conectar-se com o bebê, estar entregue a esse sacrifício, sem reservas, realmente se entregando ao processo e entendendo que esse processo ele pode ser de fato difícil e sacrificial, mas ele vale a pena, faz sentido para você, já que você escolheu amamentar, né, persistir nisso, pode te ajudar bastante. Mas a gente precisa estar atenta a outras coisas, né, em outras situações. Então, como que o pai está se comportando, né, com a chegada desse bebê, né? O quanto esse pai pode auxiliar a mãe, porque ainda que o bebê precise muito da mãe, eu gosto de dizer que o pai cuida da mãe, a mãe cuida do bebê. Então, alguém está cuidando dessa mulher? O pai está olhando para ela, para as necessidades de alimentação, de mínima, de descanso, né? De tomar uma água, de tomar um chá, enfim, né? Ela está sendo cuidada. E para além disso, o quanto é importante ter alguém com esse olhar é, para o psicológico, né? Com esse olhar para os fatores emocionais, porque às vezes a gente consegue perceber, por exemplo, uma postura de amamentação que tem esse olhar treinado, ela consegue perceber quando encaminhar para um psicólogo, para uma psicoterapia, para um psiquiatra, né? Quando o baby blues deixou de ser baby blues e a gente já está entrando em uma depressão pós-parto. Então, estar acompanhada tanto da família, de pessoas que realmente vão ajudar, quanto de profissionais capacitados. Vai ajudar bastante. Maravilha. Então, mito. Eu poderia só. Claro, claro, Marcelo, você sempre adiciona. É uma questão super interessante, porque às vezes as pessoas não têm a devida noção do impacto hormonal, não é, no organismo da mulher pós-parto, e este impacto hormonal no que vai causar em aspectos psicofisiológicos, não é? Então, assim, antes nós tínhamos uma noção que era uma antes a noção normal, entre aspas, era achar que a mulher que desenvolvia a depressão pós-parto era a exceção. E na realidade, esse processo que se chama hoje do baby blues, não é? E que pode se desenvolver para uma depressão mais profunda, é que é o processo natural. Porque quando o bebê sai do organismo, tem um impacto hormonal de preenchimento que o organismo tem que se adaptar daquele vazio agora, que o bebê não está mais lá no organismo. Então, esse suporte que era muito intenso, de uma hora para outra, ele deixa de ser necessário. E essa questão da depressão pós-parto no comportamento da mulher, enquanto ela tem que ser mãe e responsável de uma criança, isto pronto, eu acredito que seria até uma outra palestra para Letícia retornar também, porque é um dos assuntos hoje que eu acredito serem de maior importância e as pessoas às vezes não têm a noção real do que é isto, desse impacto, não é? Então as mulheres elas deveriam realmente assim ter uma rede de suporte, uma rede de cuidados que levasse em consideração também esse aspecto, não só do ponto de vista dela ser encaminhada, por exemplo, para um psicólogo, mas eu acredito que dava até para a própria família lidar com isto, se ela levasse em consideração que este é um aspecto também natural no processo. Certas mães, por exemplo, tem momentos que as mães elas não querem estar com os filhos. E esse momento tem que ser propiciado. Porque depois, quando ela retorna melhor, retorna. E isso às vezes são apenas questões de minutos. Por exemplo, esse pai realizar esse suporte, o pai passar 1 hora, 2 horas com a criança. Essa mãe ela já tem ali um tempo de renovação para ela poder voltar melhor para o seu filho, não é?
Então seria somente esta pontuação realmente da necessidade de se olhar para estes aspectos também que são muito importantes. Com certeza, tratar com mais naturalidade também, né? Isso, assim, com menos cobrança, né? Que eu acho que tem muito disso da gente. Algumas mães, eu acho que passam por essa fase inicial de repente, sim, assim, né, muito plenas e amando tudo. Agora, eu acho que até que ponto elas realmente estão sentindo isso, ou elas estão mascarando porque elas estão com vergonha de alguém de repente julgar, ou, né, as pessoas que visitam falam, ah, que maravilha, né, que lindo esse momento. Não, às vezes não é lindo, não. Né? Tem cicatriz Exatamente. envolvido, tem dor envolvendo, tem privação do sono, então não é um conto de fadas, não, né? Não é uma coisa Ah, assim o tempo todo lindo, não. uma mudança de corpo muito forte, né? Eu tenho visto muito isso nos atendimentos. As mães têm relatado muito, né? Eu estava me acostumando com o corpo da gestação, né? Então foi difícil me acostumar com toda a mudança. E agora que o neném saiu, que eu me olho no espelho, eu falo, meu Deus do céu. Porque às vezes a gente acha que vai voltar ao normal, é só a barriga cresceu. E não, muda muito tudo mesmo, né? Então, talvez seja normalizar que é difícil. É realmente um sacrifício muito grande, né? É. Eu lembro que eu tive medo, sabe? Quando a minha primeira filha nasceu, eu tive medo porque ela estava fora, eu não tinha como proteger. Realmente eu entrei em parafuso, assim, eu estava angustiada com isso. Eu não estava segura com ela, sabe? Pessoas que vinham visitar, não queria que pegassem, sabe? Assim, com a segunda eu Aham. estava um pouco menos louca, mas com a primeira realmente eu estava bem com aquela insegurança, que antes ela estava aqui, né? Protegida. Aí depois que nasceu, eu tive muito pânico, assim, de pavor, de não dar conta, né? Meu Deus, essa, né? Uma responsabilidade, assim, né? É, Você tem mais noção da responsabilidade depois realmente que nasce, né? exatamente. Eu acredito também, sabe, Aline, que há uma romantização. Ah, uhum, Há uma carga de ideais que é posto para a mulher de forma obrigatória, sabe? Inclusive, quando falamos da questão estética, isso é muito mais um reflexo desse funcionamento psicofisiológico. Quando a mulher se olha no espelho, e eu via isso com minha esposa, tentava acalmá-la, mas não há palavras que cheguem, uhum, porque isto é uma sensação real para a mulher. Ela se olha no espelho e se vê de forma diferente. Por quê? Porque é como a Letícia muito bem colocou, são meses de adaptação para uma gestação. Quando a mulher finalmente se adapta, o bebê nasce. Então, quando o bebê nasce, não é o mesmo processo da gestação, que são meses a barriga a crescer, são meses o bebê também a crescer e o corpo a se adaptar. Não é abrupto, é de uma hora para outra. uhum, E a mulher, ela sente esse impacto ao mesmo tempo que o organismo também está numa turbulência tamanha, não é? Então, esses ideais ainda são colocados sobre a mulher de forma obrigatória na questão estética, na questão do tipo de mãe que ela tem que ser uma mãe perfeita, ela não pode reclamar, ela não pode achar mal, ela não pode ter medo, não pode. Então, assim, a mulher é aquilo que eu estava a colocar, né? O sistema assoberba a mulher nesse sentido, porque ela, acima de tudo, além de ser uma mãe perfeita, ela tem que ser uma mulher perfeita também. Tem que voltar ao corpo, tem que, logo que manter as puder, coisas estar. organizadas ainda. Pois, logo que puder estar fazendo um exercício físico também. O ideal Uhum. enquanto grávida, não ter nem parado, né? A academia, os exercícios. E hoje também já tem aí a indústria estética, da medicina estética intervindo, então a mulher já pode ali fazer uma lipoaspiração, algum tipo de intervenção mais invasiva. Isso eu vejo assim, que se você retira, se a família consegue proteger a mulher dessa carga de influências, eu acho que isso já proporciona
uma qualidade de vida, uma qualidade em termos de saúde mental para a mulher de 70 a 80% melhor, né? Para ela ultrapassar esse momento de forma mais assertiva. Com certeza. Vou para a próxima. Se o bebê mama o tempo todo, é porque o leite é fraco. Hum. Então, quando a gente fala em aleitamento, né, a gente não está falando só de ingestão de leite, calorias e bebê sendo suprido fisicamente. A gente tem que pensar também no suprimento emocional. Então, o bebê é normal, esperado que ele peça, que ele chore, que ele mame muito, mas não por questões só fisiológicas, né? Para além da questão da estrutura gástrica dele, que é menorzinha mesmo, então logo ele vai ter esvaziamento gástrico, logo ele vai querer mamar de novo. Mas para além disso, o bebê precisa saciar as questões emocionais. Ele viveu 9 meses dentro da mãe. Dentro dela, dentro dessa mulher. Então, ele tem pouquíssimos dias que ele está fora, vivendo esse mundo externo, né? E há quem diga sobre a esterogestação. Então, a esterogestação é justamente esses 3 meses pós-parto, que o bebê ainda precisa ser gestado fora do útero, né? Então, o autor dessa teoria vai dizer isso, não sei se o Marcelo conhece, mas ele vai dizer que quanto mais a gente criar esse ambiente que remete intrauterino, o bebê se sente melhor. A sucção é uma delas. Intraútero, o bebê suga os dedos, o cordão umbilical, o dedo do pé, os dedos da mão. Então, a sucção, a deglutição e o ouvir do coração da mãe, aquele ambiente quente, aconchegante e com bastante barulho, né? Internamente a gente tem bastante barulho. É o ambiente que o bebê mais gosta. Então, pedir para mamar, chorar bastante e mamar o- muitas vezes não quer dizer que o leite seja fraco. Na verdade, é um grande mito, né? Agora, do ponto de vista técnico da amamentação, a gente precisa pensar que um bebê que mama muitas horas, ele também está cansando a musculatura. Então, mamadas efetivas, elas tendem a ser um pouco menores. Então, a gente pode acalentar esse bebê, oferece a mama para ele vai mamar os dois peitos, é o que a gente chama de mamadas completas, e depois a gente faz esse ambiente com um sling, né, mantendo o bebê perto da mãe, ouvindo os batidos do coração da mãe, para que o bebê não fique tanto tempo, também para a mãe poder descansar um pouco a mama, né? Que senão, assim, já existe uma ardência, fica pior isso. Então, para que a gente consiga fazer com que a mãe e o bebê estejam bem, olhando para os dois, dá para fazer mamadas um pouco mais curtas, mais efetivas. E simular, né, essa extragestação com um sling, muito, muito colo, muito aconchego, o bebê ouvindo o coração da mãe, para que eles fiquem bem. Maravilha. Última. Amamentar deve ser algo natural e intuitivo desde o início. Mito ou verdade? Mito, né? Mito total, né? Não, pode ser natural, né? Pode ser ancestral. A gente realmente precisa acreditar nessa força que a gente carrega, né? Agora, qual é a outra palavra? Natural e Intuitivo. Intuitivo é que intuitivo, pega, não. né? Intuitivo pega muito, né? Natural, tudo bem, agora intuitivo não, porque a gente precisa de técnica mesmo. É, eu A gente precisa aprender. Assim como parir, né? Parir é natural, né? Dar à luz, parir também é natural. Mas se você tiver técnica de respiração, nossa, o parto é completamente diferente. Então, a gente pode entender que, ainda que nós tenhamos o poder e a força dentro de nós, para além disso, a gente também pode aprender um pouco de técnica para melhorar. com Uhum. certeza. Letícia, maravilhoso. Muito obrigada. Foi realmente assim, como eu falei, a gente pensa que a gente sabe muito, mas, né, aquela ideia de, já passei por isso, né? Não, tem muita coisa ainda para aprender, né? Então, realmente eu recomendo, assim, para as futuras mamães, assim, tentarem fazer esse trabalho com você antes, né? Sim, por Porque favor. tem muita informação que precisa ser aprendida. Sim, eu falo muito para as mães, né, para as tentantes, para as gestantes, faça isso por você e por mim. Vamos, porque assim, quando a mãe me procura com uma demanda, que ela nem já nasceu, a gente vai resolver o problema.
Então, já está com uma fissura, já está com uma dificuldade, já introduziu uma madeira fórmula bico artificial, enfim. E alguém já falou no ouvido dela que o neném não vai mamar, então ela já não está bem emocionalmente, é tão mais difícil. Então, quando a gente já faz essa construção desde a maternidade, a mãe está forte, firme, né? Se ela tem uma dúvida, se chega uma enfermeira fazendo um terror psicológico, ela já me manda uma mensagem na hora, então ela tem suporte, né? É muito melhor que a mãe tenha esse acompanhamento desde a gestação. Aline, muito obrigada. Eu estou realmente muito feliz de ter passado essa horinha, né? Essa 1 hora e pouquinho com vocês aqui. Marcelo, obrigada também. A todos que nos ouviram, eu agradeço demais pela Obrigada, Rafa. oportunidade. A Rafa tá falando aqui, ó. Quem sabe em breve ela Ah, não vai te encontrar novamente, né? Ó, amém, amém, Rafa. Deus queira, querida, Deus queira. amém. Antes da gente ir, uns minutinhos só para fazer um lembrete bem rapidinho. Semana que vem estaremos com o Marcelo novamente, né, Marcelo? O tema Exato. alma, mal-estar e a invenção do psicológico, né? E depois eu queria também avisar que nós tivemos uma pequena alteraçãozinha, né, na ordem dos temas. Então, dia 10 vai ser sobre a NR1, com um convidado que nós traremos, né? Depois eu vou falar semana que vem o nome dele e anunciar direitinho, mas só para vocês ficarem ligados que a gente teve essa pequena alteração. Então, a gente se vê novamente semana que vem com o Marcelo, né? Vejo vocês depois. Obrigada pela presença de todos. Bom Obrigada. demais. Até mais. Obrigado, Letícia, mais uma vez. Tchau. Tchau, tchau. Prazer, gente. Obrigada. Tchau, tchau.